Como fazer um gráfico no Excel com várias informações? Será que precisamos utilizar aqui um terceiro eixo? Olha a diferença desse gráfico que eu mesmo fiz para o gráfico padrão aqui do Excel. Se eu te pedisse para analisar o que está acontecendo nesse gráfico, fica um pouco difícil, porque ele não está organizado, porque o Excel faz o gráfico mais fácil para ele. Mas vamos ver como fazer um gráfico com visualização que te ajude de fato a entender o que está acontecendo. Não importa se você tem uma informação, duas ou três, porque conseguimos combinar tudo isso dentro de um gráfico só e fazer uma boa visualização e verificar a relação de uma coisa com a outra. Esse daqui é o primeiro exemplo, mas também eu vou te mostrar um outro exemplo com uma planilha bem maior, com mais informações. E olha a diferença do gráfico padrão do Excel e me diz aí, tenta analisar esse gráfico aqui, o que está acontecendo, e depois compara com a visualização desse gráfico aqui que eu fiz. Fica bem mais fácil e simples de poder bater o olho e entender o que está acontecendo. Nesse primeiro exemplo, eu gostaria de analisar a loja que vende guarda-chuvas e saber se a quantidade de chuvas e a temperatura influencia na quantidade de vendas. Por quê? Porque pode ser um momento que está chovendo muito. Será que vende mais porque está chovendo muito? Será que quando a temperatura está alta, as pessoas compram mais guarda-chuva para se proteger do sol? Ou será que não? Não sei. Então eu queria fazer um gráfico para me ajudar a visualizar essas informações. E é justamente para isso que a gente consegue fazer um gráfico com várias informações, com várias colunas dentro do Excel. Para que a gente possa começar, como eu tenho uma tabela bem grande, e exemplo, eu não vou utilizar a coluna do total, porque não é importante. O que importa para mim seria as vendas, mesmo em unidades. Então eu não vou selecionar esse total. Eu não posso então selecionar ele para colocar dentro do gráfico. Então para que eu possa fazer um gráfico só com as colunas que eu quero, o que eu vou fazer? Vou selecionar a primeira coluna que é importante para mim, que vai ser os meses. Por quê? Porque os meses vão ser responsáveis por dividir cada coluna certinho. Janeiro, fevereiro, março e etc. Então deixa eu pegar os meses, clicar e arrastar para baixo. Pronto. Agora com o auxílio da tecla Ctrl aqui do meu teclado, eu aperto e seguro o Ctrl. Eu vou selecionar a coluna da chuva, que é a próxima coluna que eu quero. Aperto o Ctrl e segura de novo. E seleciona as vendas. Aperta de novo o Ctrl e segura e seleciona a temperatura. Assim a gente consegue selecionar todas as colunas de modo individual e já podemos fazer o gráfico agora só com as colunas que queremos, de uma vez só. Vou lá no inserir e vou pegar, por exemplo, aqui um gráfico de colunas. Pronto, com esse gráfico de colunas, deixa eu pegar ele e colocar aqui para cima da tela. E nessas bolinhas eu posso clicar e arrastar para dimensionar o gráfico um pouquinho melhor. Agora já conseguimos visualizar ó, em azul a chuva, em laranja as vendas e na cor cinza a média de temperatura. Porém, você está vendo que essas informações estão ruins de ver aqui no gráfico. Por quê? Tem momentos que o valor é tão pequenininho ó, que a gente não consegue avaliar direito. E fica ruim né, de visualizar, não está bom esse gráfico. Então, uma sugestão, sempre que você tiver várias informações dentro de um gráfico, o que você pode fazer para te ajudar? Clicar com o botão direito nesse gráfico aqui e ir em alterar tipo de gráfico. Só que você não vai pegar nenhum outro tipo de gráfico aqui não. Você vai lá no final e clicar em combinação. Porque aí você pode combinar várias coisas. Como exemplo, eu quero deixar a chuva em linhas e quero deixar as vendas em colunas e a temperatura em linha também. Só que aí tá vendo que o Excel te fornece essa opção de eixo secundário? Vamos ver o que muda esse eixo secundário. Se eu ativar eixo secundário para chuva, olha o gráfico ali em cima, dá para ver que não muda muita coisa. E agora se a gente vier aqui nas vendas e ativar? Também não muda muita coisa. E se agora eu vier aqui em temperatura? Opa, em temperatura muda bastante, olha que legal. Quando eu deixo o eixo secundário na temperatura, eu consigo ver exclusivamente uma linha mais desenhada em cima do gráfico. Porque a gente vai criar um outro eixo para a temperatura. Espera aí, na prática você vai entender. Deixa eu clicar no OK. Tá vendo que melhorou bastante a visualização? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou inserir mais um gráfico aqui, só para você comparar com a informação que a gente tinha. Deixa eu puxar aqui para a direita. Olha esse gráfico de baixo e olha esse gráfico de cima. O de cima está bem mais visível, porque eu consigo ver exatamente a temperatura, que é essa linha cinza, a chuva, que é a linha azul, e as vendas, que são as colunas. Agora já dá para eu fazer aquela análise que eu estava falando para você. Pelo de baixo dá para fazer? Talvez, mas está difícil, né? Pelo de cima fica mais fácil. Então olha só, aqui eu consigo ver que a temperatura estava alta. Lembrando que a temperatura é o eixo secundário, então a gente não vê com esses valores da esquerda, e sim com os valores da direita. Estava mais ou menos em 40 graus. E as vendas estavam bem altas. Tá vendo que a chuva está baixa? Beleza, então quer dizer que se a temperatura está alta, as vendas também estão altas. Mas olha que interessante. Aqui começou a diminuir tanto a temperatura quanto a chuva. E olha o que aconteceu com as vendas de guarda-chuva.
diminuíram. Ou seja, já estava sem chover. Então não foi a chuva que afetou, porque olha só, a chuva não mudou nada, já estava baixo. O que diminuiu foi a temperatura. E quando diminui a temperatura, as vendas também diminuem. Mas, olha que engraçado, voltou a chover bastante e a temperatura aumentou também. O que aconteceu com as vendas, que são as colunas? Também aumentaram. Então sim, os dois fatores que dá para ver aqui, tanto chuva quanto temperatura, influenciam na venda de guarda-chuva. Pronto, consegui resolver esse problema, utilizando um gráfico com várias colunas e várias informações. Agora, se a gente tiver uma tabela um pouco diferente, ou com mais linhas, igual a esse exemplo 2, onde eu tenho semanas, vendas, metas, ticket médio, eu gostaria de saber se foi atingido as metas que estão listadas aqui, qual que é o ticket médio, qual que é as vendas totais. Por quê? Porque será que atingiu a meta porque abaixou muito o preço e aí começou a vender mais? Ou será que atingiu a meta porque realmente começou a vender mais e também o ticket médio aumentou? Que são as coisas, digamos, que deveriam acontecer, que são boas. Não sei, então vamos analisar pelo gráfico. Deixa eu selecionar tudo que eu tenho aqui. Aqui não precisa pular coluna nenhuma, né? Porque eu vou utilizar de fato a tabela inteira. Mas se precisasse pular a coluna, era só utilizar o Ctrl e selecionar só as colunas que você precisa. Agora aqui em cima em inserir, eu vou pegar um gráfico de colunas, vou pegar ele aqui e jogar para cima e puxar ele aqui para a direita. Esse gráfico aqui está mais difícil ainda de visualizar, né, do que o gráfico que tínhamos anteriormente. Mas vamos lá fazer alguns ajustes. Tá vendo que essa coluna cinza está bem pequenininha? Então talvez ela seja a coluna que devemos transformar no eixo secundário. Botão direito, alterar tipo de gráfico. Vamos lá embaixo em combinação. E aí você pode usar aquela sugestão, né? Ir clicando aqui do lado, um por um, e ver o que fica melhor. Mas eu acho, como eu falei, que o ticket médio fica melhor mesmo com o eixo secundário. A meta diária, pessoal, eu vou transformar também em linhas. E vou deixar, por exemplo, as vendas totais em colunas. Ok. Então olha que interessante que ficou a organização. Ficou bem melhor do que tínhamos antes. Assim eu já consigo visualizar na laranja a meta diária, ó, que ela está crescendo ao decorrer das semanas. Dá para ver também em azul que as vendas totais também estão aumentando. Porém, olha o ticket médio, que é essa linha cinza, está diminuindo. As vendas estão aumentando, mas o preço que está sendo pago é a diminuição do ticket médio. Do mesmo modo que aumenta as vendas, o ticket médio cai. Então espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante de como fazer um gráfico no Excel com um volume grande de informações e ainda com 2 eixos. Se você tiver qualquer dúvida e sugestão, deixa nos comentários porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.